Olá, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo, muito feliz, agradecido a Deus pelo privilégio, mais uma vez, poder compartilhar com você da mensagem da Palavra de Deus. Estamos estudando esses dias a carta que Paulo escreve a Filemon, tem sido estudos muito preciosos. Eu quero agradecer você que todos os dias tem nos acompanhado aqui. Nós estamos falando um pouquinho sobre Paulo fazendo ali o papel pacificador entre Filemon e Onésimo. Você deve lembrar da história. Nós temos três personagens centrais nessa história. Nós temos Onésimo, um escravo fugitivo, que havia cometido algo ilícito na casa de Filemon e fugiu para Roma e foi preso lá. Lá na cadeia encontrou-se com Paulo, que foi o seu evangelizador. Onésimo se converte e, por coincidência, o patrão de Onésimo, que era Filemon, havia sido também filho na fé do apóstolo Paulo. Então agora Paulo recomenda que Filemon receba Onésimo não como um escravo fugitivo, mas agora como um irmão em Cristo, um servo, um filho na fé do apóstolo Paulo. E Paulo está fazendo esta mediação, está fazendo essa ponte entre Onésimo e Filemon. Nós olhamos aqui no texto, no versículo 9, Paulo usa a linguagem de amor para tentar sensibilizar o coração de Filemon. Versículo 9, Paulo fala assim: eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo, ele era um apóstolo idoso, embora estivesse preso, mas ele era um apóstolo, ele tinha autoridade, ele poderia muito bem chegar para Filemon e dar uma ordem, Filemon, você tem que aceitar Onésimo como agora um irmão em Cristo, de alguma forma pressionar. Mas Paulo usa a força da súplica. Ele suplica a Filemon com base no amor. Ele não vai com arrogância, ele vai com humildade. E a gente sabe que a humildade é sempre o melhor caminho, não é? As pessoas querem resolver algumas coisas na base da arrogância, na base da força, e isso muitas vezes só piora a situação. Saber falar de forma humilde, rogar para uma ação dentro do amor é sempre muito melhor. Tem um ditado, se não me engano, um ditado chinês que diz: nós pegamos mais moscas com a gota de mel do que com um barril de fel. Então, agir com humildade é muito mais importante. Embora que às vezes possamos ter autoridade para agir, mas a humildade sempre é o melhor caminho, é o jeito mais fácil de ser conseguir. Exorta, procura com amor agir, visto que amor é um fruto do Espírito, e nós precisamos exercitar isso. Então fica essa lição do apóstolo Paulo. Mesmo tendo condições de agir com autoridade, ele prefere ir para uma questão do amor, ir com uma linguagem para sensibilizar, no caso, Filemon. Outro aspecto interessante, no versículo 10, nós vemos que Paulo usa o fato da conversão de Onésimo para mover o coração de Filemon. Filemon, por ser o patrão, o senhor, o dono de Onésimo, ele poderia fazer qualquer coisa com Onésimo, inclusive matar Onésimo, inclusive castigá-lo da forma que ele achasse melhor. Mas Paulo tenta sensibilizar Filemon com base na conversão dele. Eu apelo a você em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo vai destacar aqui para Filemon que Onésimo agora era um convertido, Ele vai destacar para Filemon que aquele que antes era um ladrão fugitivo, agora é um irmão em Cristo, é filho na fé do apóstolo Paulo. Sabe por que Paulo fala isso? Porque em Cristo Jesus não há diferença entre senhores e patrões. Em Cristo Jesus não há diferença entre ricos e pobres. E usando um texto bíblico mesmo, Gálatas 3:28 fala que não há escravo nem livre. Em Cristo Jesus nós somos todos iguais, Gosto muito de observar quando nós estamos na ceia do Senhor para partilhar os emblemas. Às vezes eu fico olhando e pensando, ali naquele momento não há distinção. Ali não tem analfabeto e doutores, ali não tem ricos e pobres, ali não tem líderes e servidores, não. Ali existem todos iguais, no mesmo nível, no mesmo patamar, homens e mulheres lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E é nesse ponto de visão que o apóstolo Paulo quer levar Filemon a enxergar.
Embora que quando uma pessoa se converta, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ela não vai mudar a sua posição social, não é? Ele não vai ficar agora todos são iguais socialmente falando. Não, Filemon continuava sendo senhor, Onésimo continuava sendo servo. Quando a pessoa se converte, as dívidas a pessoa tem que assumir, tem que pagar, não é, pelas suas dívidas, até porque todo tem a sua consequência. Mas o que Paulo quer fazer com que Filemon enxergue é que ele agora é um irmão em Cristo, que ele agora é útil, né? Ele foi inútil, e Paulo destaca isso aqui na carta, e Paulo fala agora, aquele que foi inútil para você, hoje ele é útil aqui. Eu gosto de olhar a condição de Onésimo. A vida de Onésimo a gente poderia dividir ela em 5 fases bem distintas. Lembremos bem, Onésimo no primeiro momento ele estava na casa de Filemon sendo escravo, mas um escravo desonesto, não é? Fez coisa errada lá. Essa primeira fase da vida de Onésimo. Onésimo agora então ele foge para Roma, uma cidade grande, achando que agora ele vai viver a sua liberdade. Agora em Roma ele vai viver sem limites, aproveitando todas as tentações que a cidade pode oferecer e vai viver a sua vida dessa forma. Esse é um segundo momento na vida de Onésimo. Um terceiro momento na vida de Onésimo, ele vai para a prisão. E agora Onésimo está preso, ele agora é um presidiário, mas vivendo sob a influência de Paulo, porque Paulo na cadeia pregava para todos que estavam ali, né? Inclusive alguns soldados se converteram, não é? Durante o período em que o apóstolo Paulo estava preso. Então, agora a terceira fase da vida de Onésimo na cadeia sob a influência de Paulo. Quarta fase, Onésimo então se converte, ele aceita Cristo como Salvador. Agora na prisão ele vive uma outra fase, ele agora passa de um preso qualquer para um ajudante do apóstolo Paulo. Ele agora serve o apóstolo Paulo na cadeia. Se converteu, deixa as más companhias, deixa aquela influência e agora ele vai servir o homem de Deus que estava lá na cadeia. E a quinta fase na vida de Onésimo agora é esse retorno dele para a casa de Filemon. Quando ele volta para a casa de Filemon, ele que antes era inútil, agora ele volta reconciliado, com alegria, servindo, mas com alegria. Isso é uma fase também na vida de Onésimo. E eu quero parar o nosso estudo aqui hoje, pensando nesses fatos apresentados aqui. E pensando qual a fase da sua vida você está vivendo agora. Você está vivendo aquele antes, em que a pessoa acha que é livre para aproveitar tudo que esse mundo tem e dessa mesma forma pagar um preço caro por isso? Ou você está vivendo essa nova fase de convertido, de servir ao Senhor, de estar servindo, andando com o Senhor? Aquilo que antes era inútil, hoje é útil. Será que nós temos estado naquele papel de Filemon, ter que perdoar aqueles que nos ofenderam, ter que perdoar aqueles que nos maltrataram, que nos prejudicaram? Estamos no papel de Paulo fazendo ponte, sendo apaziguador. Enfim, essa história nos faz pensar muito na nossa posição de vida. Em todos esses aspectos, o melhor lugar para estar é servindo ao Senhor. É deixando que o Senhor guie, dirija todos os nossos passos e que as nossas vidas sejam vividas para a honra e a glória do nome dEle. Deus te abençoe. Guarde sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, eu volto no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva. Clica aqui embaixo em inscrever-se, deixe seu joinha, faça seu comentário. É bom ter a sua participação aqui. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.